Galera, eu acabei de começar a gravação, então eu já vou compartilhar e dar início à nossa aulinha de hoje. Vocês estão enxergando aí a apresentação? Beleza. Bom, só para avisar, né, eu devo postar amanhã, tanto as duas videoaulas da semana, aí, a apresentação de slide, né, e as notas da primeira atividade de vocês eu vou postar também, tá? Então eu vou postar tudo amanhã. Lembrando que é 25 pontos aí por prova, né? Aliás, perdão. É 30 pontos agora, 30 depois e 40 no final, né? Então, mesmo se você tiver ido mal nessa primeira, não tem problema, ainda tá super recuperável, né? Vocês vão ver que praticamente quem entregou as atividades e quem apareceu no nosso encontro online já ficaram com notas muito boas, tá? Porque a ideia é que vocês façam uma lista mesmo, né? A lista sendo feita e vocês sabendo falar sobre ela, para mim é o suficiente para dar nota boa para vocês, tá? Mas enfim, gente, vamos lá. Propriedades mecânicas dos metais. Eu comecei essa aula na segunda-feira com vocês, né? Eu comecei falando das propriedades mecânicas, né? O que é de fato uma propriedade? Né? A propriedade é a resposta de um material a certo estímulo, né? No caso de uma propriedade mecânica, o estímulo é a aplicação de uma carga, né? Então é a resposta do material à aplicação dessa carga. Eu comecei falando sobre os ensaios mecânicos, né? Que são os ensaios, que são os métodos de teste que nós usamos para a gente conseguir mensurar essas propriedades. Opa. Gente, tem alguém aí, eu acho que tá com o áudio aberto, acho que é o Guilherme. Depois você vai me xingar e eu vou acabar escutando. Voltando aqui, gente. Então eu defini propriedade, definimos os testes, né? O que são os ensaios mecânicos, né? São de fato testes para se mensurar as propriedades, né? Eu falei com vocês que esses testes, esses ensaios, eles seguem normas, né? Tem padrões para se fazer esses testes, né? Eu não posso chegar e fazer do jeito que eu achar melhor. Eu tenho que seguir uma norma, né? Até pro quesito de comparação, né? Se eu tenho no meu laboratório aqui e faço o ensaio de tração, por exemplo, com um material, e eu mando esse material para o Japão para fazer esse ensaio lá, o resultado tem que ser compatível, né? O mesmo material, né? Então a gente tem que ter essa reprodutibilidade, essa repetitividade aí dos testes, né? Bom, eu falei que os ensaios, né, eles medem propriedades de acordo com o estímulo, né? Então eu tenho o ensaio de tração, onde a amostra é tracionada, o ensaio de compressão, onde ela é comprimida, o de torção, né? O cisalhamento de torção acaba ficando como se fosse o mesmo ensaio, mas a ideia é fazer um ensaio de torção, que é torcer de fato o material, né? Aí eu mostrei aqui os tipos de cargas, né, onde é aplicado, né? E aí eu entrei mais no conceito mais forte de tensão e deformação, né? Que o resultado de ensaio de tração muitas vezes é chamado de curva tensão-deformação. Eu falei com vocês que fazer o ensaio em si é tranquilo, ele é rápido, é fácil de fazer, não precisa de um conhecimento especial para fazer de fato o ensaio. Só que para interpretar o resultado, aí sim nós temos que ter um conhecimento. Interpretar a curva, né? No ensaio de tração a gente vai medir a carga e o alongamento, e eu vou transformar essa carga, né? Dividindo a carga pela área, eu vou ter a tensão, e pegando o alongamento em relação ao comprimento inicial, eu tenho a deformação. Então eu vou plotar um gráfico. Aí eu já vou até pular aqui um pouco para frente, né? Aqui, né? Aqui foi onde eu falei da curva de ensaio de tração, na curva tensão-deformação, né? Aqui essa reta azul, né? Ela separa, essa reta azul vertical aqui, ela separa a região elástica e a região plástica. A região elástica é uma região onde a deformação ela é reversível, é uma região onde o gráfico ele vai ser linear, né? Tanto que nessa região
exclusivamente nessa região, a gente pode aplicar a lei de Hooke, que é uma equação que relaciona tensão com deformação, né? Essa proporcionalidade aí, essa razão entre tensão e deformação é o que a gente chama de rigidez, ou de módulo de elasticidade, ou de módulo de Young, né? É a rigidez do material, a propriedade do material também. Então, na região elástica nós temos isso, né? Eu falei que dependendo do critério que a gente usar para falar que encerrou a região elástica, eu vou ter vários pontos aqui que vão servir de fronteira, né? Se eu falar que a região elástica acaba quando acaba a proporcionalidade, eu vou ter o limite de proporcionalidade. Se eu falar que tem que ter um mínimo de deformação plástica, eu vou ter um outro limite, né? Um limite elástico aí, né? Mas eu falei que todos esses limites, todas essas definições acabam confundindo muita gente, né? Então, para nós aqui, o ponto onde vai se encerrar a deformação elástica e se iniciar a deformação plástica vai ser na tensão limite de escoamento. Então, a tensão limite de escoamento é um ponto que para a gente vai servir de fronteira entre a região elástica e a região plástica. Como nós chegamos a esse valor, né? Nós definimos aqui, vou até voltar alguns slides aqui. Definimos uma pré-deformação especificada em 0,002. Esse valor foi convencionado, tá? E aí nós traçamos uma linha paralela à parte linear da curva. E o ponto onde essa linha tracejada ela bate na curva é o que a gente chama de tensão limite de escoamento. Tá bom? É uma aproximação aí para o ponto onde de fato começa a deformação plástica. E aí quando começa a deformação plástica, né, deformação plástica e o regime plástico, eles se referem a um regime de deformação permanente. Tá bom? É onde ocorre a quebra das ligações. Né? Um átomo ele rompe ligações com um certo átomo e se junta com outros. Né? Então as ligações são rompidas ali. É uma deformação permanente. Né? Dentro desse regime plástico, nós temos aí o ponto do LRT, que é a tensão limite de resistência à tração, que é o ponto máximo da curva, o máximo de tensão aí no ensaio de tração, LRT. Depois do LRT, dá-se início o fenômeno do empescoçamento do material, ou também chamado de estricção, que é onde a parte central do corpo de prova passa a ficar mais fina, né, como vocês podem ver aqui na imagem. E aí, logo depois, ele vai se romper bem aqui no meio mesmo. Né? Esse vai ser a tensão de ruptura. Né? O limite de ruptura, né, como está aqui LR. Né? E enfim, aqui no gráfico a gente pode visualizar bem claramente a parte elástica, a parte plástica e as tensões importantes. Né? Esses valores de tensão que são importantes, por que eles são importantes? Né? A gente costuma falar. Muitas vezes vocês vão ver, tanto em livro ou algum outro professor aí ao longo do curso de vocês, falando tal material tem uma alta resistência mecânica. Né? Resistência mecânica em si não é uma propriedade. Resistência mecânica. Só a gente costuma chamar a resistência mecânica um conjunto de fatores, que é a tensão limite de escoamento, o LRT, né, a tensão de ruptura, né, até mesmo a dureza do material. Então, quando o material ele tem alta resistência mecânica, quer dizer que ele tem um alto limite de escoamento, um alto LRT, uma dureza alta também, tá bom? E é isso. Aqui tem separado duas regiões, né? Região de ancoramento uniforme e região de ancoramento não uniforme. Né? A região de ancoramento não uniforme é onde começa o empescoçamento, né? Onde o estado de tensão interno aqui na peça é muito complexo. E a parte de região de ancoramento uniforme se refere à parte aqui do regime plástico onde ocorre o fenômeno de ancoramento.
O que é o encurvamento? Eu falei isso com vocês. É quando o material ele vai se tornando mais resistente à medida que ele é deformado. Né? Então, à medida que eu vou deformando esse material, ele vai se tornando mais resistente. Né? Por que isso acontece? Quando eu deformo o material, eu acabo inserindo novas discordâncias no seu interior, aumentando a densidade de discordâncias, a gente pode falar assim. E aí, quando tem muita discordância, uma discordância atrapalha o movimento da outra. E quando eu tenho essa restrição do movimento da discordância, eu tenho um aumento da resistência. Então, encurvamento, deformei o material e gerei um aumento de resistência. Né? Também é chamado de trabalho a frio, né? Já que não envolve nenhum tipo de tratamento térmico, né? Basicamente, deformar o material. Tá bom? Trabalho a frio mesmo, ou encurvamento. Isso acontece só no regime plástico, tá? O encurvamento ele tem início logo após o limite de escoamento e vai de maneira uniforme até o LRT, né? No LRT começa um pescoçamento, aí tudo muda de figura. Mas eu tenho essa região de encurvamento aqui. Vocês vão ver depois que encurvamento é um dos métodos aí de se aumentar a resistência mecânica de um material. Um dos, né? Sempre se baseando no mesmo princípio: restringir a movimentação das discordâncias. Então essa foi a revisãozinha da aula passada, gente. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Antes da gente começar a parte nova aqui. Não? Bom, então vamos lá. Eu parei aqui nesse slide, no slide 33. Aqui a ideia é mostrar como se calcula alguns parâmetros aí matematicamente, né? Isso vai ser útil para a lista de vocês. Primeiramente a rigidez, né? O modo de elasticidade. Lembrando que a rigidez ela pode ser calculada através da lei de Hooke, né? Mas só vale no regime elástico. A rigidez só vale no regime elástico, tá bom? Não, a rigidez não existe fora do regime elástico. Né? A rigidez é um parâmetro que a gente só está definindo ele no regime elástico. Tá? A rigidez, matematicamente, ela é o coeficiente angular da curva durante a parte linear. Né? Então, ela é o coeficiente angular. Tá? Então, enquanto a curva não é linear, se a curva deixar de ser linear, a rigidez aqui para a gente não está tão bem definida. Então, ela só existe no regime elástico. A rigidez pode ser a tensão sobre a deformação, né? Qualquer ponto aqui da parte linear da curva, eu pegar a tensão e a deformação, eu vou encontrar rigidez, né? Bem tranquilo de descalcular. Outra maneira de calcular a rigidez, gente, é pegando a tangente desse ângulo aqui, que a curva faz com o eixo horizontal, né? A tangente dele é o cateto oposto, que vai ser a tensão, sobre a adjacente, que vai ser a deformação. Né? Então, na prática, é a mesma coisa. Né? Mas alguns livros trazem a rigidez como uma tangente desse ângulo aqui. Né? Só que esse ângulo aí não tem nenhum sentido assim, físico pra gente. Bom, então o modo de elasticidade se define dessa maneira. Né? O modo de resiliência, né, ele também pode ser definido. Né? Lembrando que a resiliência é a capacidade do material absorver energia quando deformado e liberar essa energia depois que a carga é retirada, no regime elástico. Né? Então é a energia armazenada na região elástica. Tá? Esses dois parâmetros aí são válidos apenas para a região elástica. A resiliência é a área sob a curva no regime elástico. Né? A área sobre curva, você deve lembrar lá de cálculo, né? Que nada mais é que integral, né? De 0 até a deformação equivalente ao escoamento. Né? E aí posso calcular a integral.
né? Pode ser feito dessa maneira, como uma integral, mas a gente costuma simplificar isso, né? Como a gente fala que o limite de escoamento é onde acaba a parte elástica, a gente aproxima essa área por um triângulo, né? Aproxima por um triângulo. Então fica tensão, né? Fica a base vezes a altura dividido por 2. Né? A base vai ser a deformação, a altura vai ser a tensão dividido por 2. Se eu substituir essa área, né, que seria o módulo de resiliência, aqui na lei de Hooke, eu vou obter essa expressão aqui, né, que é a fórmula para calcular o módulo de resiliência. Tá bom? Nós temos isso aí. Beleza? Beleza, gente? Então, calcula, pode se aproximar usando essa fórmula aqui, tá? Mas, por exemplo, posso pegar, eu sei que E é igual a tensão sobre a deformação, eu posso substituir aqui e calcular o módulo de resiliência em função de tensão e deformação apenas, tá? Não precisa inserir a rigidez nisso. O limite de proporcionalidade, né, ele é definido como a tensão onde se pode observar um comportamento linear. Na prática, esse ponto está muito próximo do limite de escoamento. Tá? Muito próximo mesmo. Então a gente costuma tratar como se fosse a mesma coisa. Mas não é. Assim, no rigor não é. O limite de escoamento a gente já definiu, né, o que é, né, essa fronteira entre região elástica e plástica. Né? Muitas vezes é impossível a gente, como está escrito aqui, né, é impossível a gente separar o que é limite de proporcionalidade, o que é limite de escoamento. E algumas imagens aqui, vou até voltar aqui um pouquinho, nessa daqui, ó. O ponto P está muito distante do limite de escoamento, dá a impressão que está muito distante. Só que em gráficos mais reais, vão estar extremamente próximos. Né? Vai ser impossível discernir. Tá? Para calcular o limite de escoamento, a gente tem que usar aquela pré-deformação padrão. Para aço, a gente costuma falar que essa pré-deformação é de 0,002. Aços e suas ligas. Né? Para cobre e suas ligas, nós colocamos como 0,005, né, que é equivalente a 5% de deformação. E para ligas mais duras, né, como aço ferramenta, é 0,001. Tá? No geral, gente, a gente costuma aproximar tudo por 0,002. Geralmente, tá? Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, vou até voltar aqui no gráfico. Deixa eu ver aqui. Porque não tem unidade, né? Queria mostrar a questão de unidade. É que a tensão é uma força sobre a área. Então tem a mesma unidade da pressão. Né? A tensão vai estar em pascal, em megapascal, quilopascal, gigapascal. Tá? A tensão vai estar com essas unidades. Né? A deformação, ela vai ser uma grandeza adimensional. Né? Vou até voltar aqui um pouquinho atrás para mostrar a fórmula da deformação. Aqui. A deformação vai ser a variação do comprimento, que vai ser em metro, dividido pelo comprimento inicial, que está em metro também. Então a deformação ela é metro dividido por metro é zero. É zero sim, perdão. É zero unidade, né? Sem unidade nenhuma, é adimensional. Né? Então a deformação ela é adimensional. Como ela é um comprimento em relação ao comprimento inicial, a gente pode multiplicar isso aqui por 100 e tratar como uma porcentagem. Então a deformação ela pode vir com uma porcentagem. Né? Em alguns textos, exercícios, livros, etc., alguns autores colocam como milímetro dividido por milímetro. Né? Então a deformação vai aparecer como 5 milímetros sobre milímetro. Né? Que é até um pouco redundante, né? Que seria igual a 1. Mas pode aparecer também. Então a deformação está em unidade ou de porcentagem
ou de milímetro por milímetro, tá? Só para destacar esse ponto aí. Voltando aqui. Nesse caso aqui, como vocês podem ver, ó, a pré-deformação está em porcentagem. 0,2%. Aqui tem um exemplo de determinação da tensão do escoamento, né? É exatamente isso que está mostrado aqui nessa imagem, né? Eu vou ter a curva, né? a parte inicial aqui da curva de tensão de deformação, né? Eu vou traçar aqui uma pré-deformação, definir essa pré-deformação. Eu vou traçar aqui uma linha paralela, que é a parte linear da curva. Tracei a linha paralela, eu vou ver qual é o ponto onde essa linha tracejada se choca com a curva. E nesse ponto aqui, de fato, eu vou ter aqui a tensão limite de escoamento. Então é um passo a passo que é bem simples de fazer. Vou traçar uma linha aqui com uma pré-deformação especificada, ver onde vai se chocar com a curva e traçar a tensão limite de escoamento. Tá bom? Tensão limite de escoamento, gente, geralmente ela vem em algumas tabelas que estão em inglês como sigma y, né? Que vem como o escoamento é tratado como yield, né, em inglês, né? Como está mostrado aqui embaixo. Tá passando o mouse em cima aqui. Yield. Então, onde você vê sigma y é a tensão do escoamento. Ou aqui no caso, ó, YS, né? Que é yield strength, que é a tensão do escoamento também. Bom, o LRT é o valor máximo de tensão obtido no gráfico. Então, é o valor máximo de tensão observado no gráfico tensão de deformação. Né? Bem tranquilo aí de se calcular, né? É você olhar e ver qual é o valor máximo na curva. Vai ser o LRT. Lembrando que é só no LRT que começa o empescoçamento. Tá? Na verdade, ele vai crescendo, né? A curva vai crescendo. Ela só começa a diminuir por causa do empescoçamento. Então é onde de fato começa o empescoçamento. Bom, ductilidade. Ductilidade que eu já falei que é uma propriedade relacionada ao campo plástico, a região plástica, região de deformação plástica. Ductilidade é o quanto que um material deforma plasticamente antes de fraturar. Então ela mede basicamente aí o tamanho, a largura aí desse campo plástico. Tá bom? Matematicamente, a gente pode calcular a ductilidade em termos de porcentagem de alongamento e porcentagem de redução de área. As duas expressões estão aí, mostradas no slide, e são muito simples. Né? Que é o comprimento final menos inicial, dividido pelo inicial. E a redução de área é a área inicial menos a área final, dividido pela área inicial. Nos dois casos, multiplica por 100. É o quanto eu consigo alongar o material, ou quanto eu consigo reduzir de área durante a deformação. Né? E aí a gente vai ter esse valor de porcentagem de alongamento e porcentagem de redução de área. É importante que vocês tenham em mente que toda vez que vocês pegarem uma tabela de propriedades mecânicas aí de metais, vai aparecer tensão limite de escoamento, vai aparecer LRT e vai aparecer lá porcentagem de alongamento. Então, quando vocês verem porcentagem de alongamento, vocês têm que entender que aquilo é ductilidade. Tá bom? Quanto maior essa porcentagem, mais dúctil é o material. Quer dizer que ele deforma bastante antes de fraturar. Beleza? Então, essa porcentagem de alongamento e também a redução de área percentual são maneiras de se medir a ductilidade. Tá? A tenacidade é outra propriedade muito importante. Né? Ela é até muito complexa, né? Porque quando a gente explora muita tenacidade, a gente entra numa parte da mecânica
chamada mecânica da fratura, né? Que é algo bem complicado assim, né? Então a tenacidade ela pode ter alguns conceitos mais elaborados. Mas para a gente aqui, a gente pode falar que a tenacidade é a energia armazenada por unidade de volume necessária para romper o material, né? Então, a tenacidade ela vai ser nada mais nada menos que a área debaixo do gráfico inteiro. Beleza? Quanto maior essa área abaixo do gráfico, mais tenaz será o material. Tá? Então, é a área abaixo do gráfico desde a origem até a ruptura. É tudo. Tá? Não confundam com a resiliência. A resiliência é só da região elástica. A tenacidade não. A tenacidade é a área abaixo do gráfico inteiro. Até a ruptura. Né? Aí aqui temos alguns casos, né, mostrando para vocês. A gente tem aqui em azul cerâmicas que tem uma baixa tenacidade. Polímeros puros também tem uma baixa tenacidade. E em verde aqui, os metais que costumam ter a tenacidade mais alta. Beleza? Aqui a gente pode fazer até uma distinção, né, entre o que a gente chama de fratura frágil e fratura dúctil. Esse conceito é bem complicado. Né? A fratura frágil, que é quando o material frágil ele se fratura, é a fratura que ela não tem deformação plástica associada. Né? Então a fratura, como é que ela acontece? Surge uma microtrinca. Essa microtrinca ela vai se espalhar na velocidade muito grande, ela vai crescer na verdade em velocidade muito grande e vai fraturar. É algo repentino. É a fratura frágil. Eu não tenho energia plástica associada. Né? É o caso do vidro. Né? Quando um vidro se quebra, a gente pode ver que a superfície onde quebrou ela está bem lisinha. Né? A trinca, quando ela surge e ela se propaga, essa propagação acontece a velocidade muito alta. Em alguns materiais pode chegar à velocidade do som, questão de velocidade mesmo, de propagação da trinca. Então não tem deformação plástica. Né? Na fratura dúctil, né, eu tenho deformação plástica. Né? Vocês podem ver que na fratura dúctil a região de fratura vai ficar bem rugosa, bem irregular, né? Bem heterogênea mesmo. Né? Vocês vão ver que onde correr a fratura vai estar tudo bem deformado em volta. Pode haver redução de área. Enfim, vai ficar algo bem deformado. A gente tem essa distinção entre fratura frágil e fratura dúctil. Tá? É claro que fratura frágil está associada a materiais frágeis e fratura dúctil a materiais dúcteis. Né? E aí, gente, eu não vou entrar nesse mérito agora, mas nós temos alguns ensaios que nos permitem medir a energia de fratura. Né? Deixa eu ver se não está escrito aqui, né? Eu vou abrir aqui um outro PowerPoint, que eu tenho isso muito bem mostrado aqui, que eu acho legal mostrar para vocês agora. Só um minutinho, gente. Achei já, ótimo. Deixa eu só encerrar. Deixa eu parar de compartilhar aqui e começar de novo. Tá a tela inteira que eu não preciso ficar trocando toda hora. Vocês estão enxergando aí esse novo slide? Beleza. Para medir essa energia de fratura, a gente tem o que a gente chama de ensaio de impacto. Né? Eu não vou falar muito dele aqui, que vocês vão ver eles lá na disciplina de ensaio de materiais. Mas é um ensaio muito simples. Né? O que ele consiste? De um pêndulo. Né? Eu vou soltar ele de certa altura. Aqui embaixo eu vou deixar meu corpo de prova. Esse corpo de prova já vai ter um entalhe, que é para facilitar a ocorrência da fratura. E eu vou soltar meu pêndulo
ele vai bater no corpo de prova, vai fraturar meu corpo de prova e vai subir mais um pouquinho, né? Então eu tenho uma altura de queda e uma altura de rebote, né? Lá da física, você deve lembrar de energia potencial gravitacional, né? Se ele estava uma altura aqui em cima e depois da pancada aqui, na porrada, ele subiu menos, quer dizer que na porrada, na pancada, na hora da fratura, ele perdeu energia. E a diferença de altura aqui vai me dar o quanto de energia o material absorveu no impacto. Beleza? Então, quando o material ele absorve muita energia no impacto, é porque ele é um material mais dúctil. E quando ele absorve pouca energia no impacto, é porque ele é um material frágil, né? A deformação ela requer energia, né? E o material dúctil ele deforma muito. Isso. A tenacidade e a dutilidade geralmente caminham juntos, tá bom? Geralmente, tá? Não é uma regra assim, mas quando a gente fala de material dúctil, a gente fala de material tenaz também. Esse ensaio aqui, na verdade, é para medir, de certa forma, a tenacidade, né? Só que ele é um ensaio bem simples, né? Como vocês podem ver. É soltar um pêndulo, bateu no corpo de prova e subiu. Mediu as alturas, calculou em joule ali uma energia que foi perdida, né? Então a ideia desse ensaio não é nem assim uma análise quantitativa, mas é para comparar qual material é mais tenaz que o outro, né? Ou o mesmo material antes e depois de um tratamento térmico, né? Ele perdeu tenacidade? Ele ganhou tenacidade? Né? E aí nós temos isso. Beleza? Esse aqui é um ensaio de impacto que eu queria mostrar para vocês, né? Que eu acho que faltou aqui. Mas aqui eu não vou nem cobrar de vocês que são de ensaio de impacto, porque foge um pouco aqui do escopo, né? Até porque esse ensaio de impacto ele não mede uma propriedade assim, propriamente dita, né? Ele mede a energia absorvida no impacto só, né? Que é através lá da diferença de altura. Aí, como vocês podem ver nesse gráfico, eu tenho algumas classes de materiais, né? Alguns materiais de alta resistência, eu falei com vocês segunda-feira. Alta resistência geralmente está associada a uma baixa dutilidade e baixa tenacidade. Então, ó, a energia absorvida é pequena, né? Então, o material de alta resistência está aqui embaixo. Materiais CFC, você percebe que, mesmo mudando a temperatura, a energia absorvida se mantém. Certo? Porém, eu tenho uma classe de materiais que a gente que engloba os materiais CCC e alguns materiais de baixa resistência, onde em temperatura ambiente, em temperaturas mais altas, eles são dúcteis e são tenazes. Porém, quando eu abaixo a temperatura, eles perdem, assim, de maneira muito pronunciada a dutilidade e tenacidade. A gente fala que esses materiais sofrem a transição dúctil-frágil, né? É um material que em temperatura ambiente ele é muito dúctil, mas se eu abaixar muito a temperatura ele fica frágil, né? O alumínio, que se eu não me engano é CCC, ele sofre esse problema. Em temperatura ambiente ele é dúctil, só que em temperatura baixa ele é muito frágil, né? E aí esse ensaio de impacto que eu mostrei para vocês, ele nos ajuda a identificar essa transição dúctil-frágil, né? Tem uma lenda aí de que o famoso Titanic, né, do filme lá do Leonardo DiCaprio, ele sofreu aquela fratura por causa disso, né? O que acontece, né? Segundo a lenda, tá, gente? Não tem que fazer a verificação de fake news. O material da parte externa do navio, na época não tinha um estudo muito avançado em materiais, né? Ele era de um material que sofria essa transição, né? Ele era dúctil em temperatura ambiente. Só que quando estava navegando em águas extremamente geladas, né, ele sofreu com essa transição, né? Se ele tivesse se mantido dúctil, quando tivesse batido lá no
naquela pedra lá no iceberg, ele ia amassar, né? Ele ia deformar. Né? Porém, como era um material frágil, como sofreu essa transição de dúctil para frágil temperatura baixa, ele acabou se rompendo, fraturando. Daí entrou água dentro do navio e afogou todo mundo. E foi aquela história triste lá do filme. Né? Lembrando que isso é uma lenda, tá, gente? É uma boa justificativa, né, pro que pode ter acontecido. Né? Eu realmente não vi nenhum estudo de caso sobre isso, assim, mais especificamente. Mas é exatamente isso. Né? O material que é dúctil de temperatura ambiente se torna frágil. É comum de materiais CCC, né? De estrutura cúbica de corpo centrado. De baixa resistência. Beleza? Então, até mesmo em projeto, a gente tem que considerar isso, tá? Se em projeto existe possibilidade do seu material estar exposto a temperatura muito baixa, pode ser que ele sofra essa transição de dúctil para frágil. Beleza? Aqui tem algumas propriedades mecânicas dos materiais, né? Alumínio, cobre, latão, ferro, níquel, aço. Tá em inglês, mas acho que dá para entender bem. A primeira coluna aqui, a segunda na verdade, né? É a tensão limite de escoamento. E aqui a coluna do meio aqui, a terceira coluna, vai ser o LRT, o limite de resistência de tração, que em inglês é Tensile Strength. E na última coluna aqui é a utilidade, né? Que é calculada em porcentagem de alongamento. Né? Como está mostrado aí. Vocês podem ver, ó, vamos lá. Em questão de limite de escoamento, o molibdênio é mais resistente, o titânio logo depois. O alumínio não é tão resistente assim. Né? Vocês podem ver que esses resultados para limite de escoamento, geralmente eles condizem com o que a gente vê aqui para LRT. O alumínio tem o menor LRT dessa lista aqui, enquanto o maior é o do molibdênio. Né? E de utilidade, ela é muito grande aí para a liga de latão, que é cobre com zinco, né? 68%, quer dizer que se deforma até quase o dobro do seu comprimento, né? 68% do seu comprimento. E as menores utilidades estão aqui no final, que é justamente com esses materiais de mais alta resistência. Né? Destacando aquele comportamento que eu falei com vocês, de resistência mecânica alta, a dutilidade ser baixa, e vice-versa. Isso acontece frequentemente. Tá bom? Aqui tem outro gráfico mostrando LRT para algumas ligas. Né? Algumas ligas e materiais diferentes, né? De várias classes aí, né? De compósitos, de cerâmicos, polímeros, metais. Né? A gente pode ver que o compósito pode variar muito. Né? Os polímeros têm um LRT mais baixo, os cerâmicos aí estão intermediários, e os metais tendem a ter um LRT maior. Tá? Isso tudo em temperatura ambiente. Aí aqui tem um... Ué, cadê o gráfico? Ah, tá aqui. Aqui tem um exercício, né? Que pede para calcular alguns parâmetros aí dentro do ensaio de tração. Né? Que é basicamente aplicar aquelas fórmulas que eu mostrei para vocês antes. Né? Aqui está a curva. Né? Primeira questão pede a rigidez, né? O modo de elasticidade. Né? Que é a inclinação da curva. Né? Calcula a inclinação, bem tranquilo, em qualquer ponto da região elástica. Aqui ele usou essa ampliação, aqui no meio do gráfico tem a ampliação dele aqui, né, pra gente conseguir fazer o exercício. Aqui eu coloquei aqui em 150 megapascal. Eu tenho uma deformação de 0,016, né? Foi bem aproximado, 0,016, né? Foi um pouco aproximado aqui, foi meio no olhômetro aqui, né? Mas basicamente pegar um ponto qualquer da parte linear, ver a tensão, ver a deformação, e dividir um pelo outro. Alcança esse valor aqui. O nome do 3,8 gigapascal. Em B, pede o limite de escoamento, né? Que, ó, definindo 0,002 aqui de pré-deformação e criando essa linha aqui tracejada, a gente vê que bate aqui em 250 megapascal.
Esse é o limite de escoamento. Né? Em C, pede a máxima carga que o material pode suportar. Né? Aí dá até o diâmetro do material, considerando ele cilíndrico. A máxima carga, né? É eu pegar a tensão do LRT aqui, a tensão limite de resistência de tração, que é a máxima. Só que a tensão é uma tensão, tá? Ela tá em megapascal, em gigapascal, né? Ele pede a carga, né? A gente tem que lembrar que tensão é força sobre área. Então, nessa equação aqui embaixo, é só passar a área para o outro lado. Né? A força vai ser igual a tensão vezes a área. Ele deu o diâmetro, eu calculo a área, eu acho aí o valor da força, que é 57,9 Newton. Beleza? E em D aqui, pede a mudança de comprimento de uma amostra de 250 milímetros inicialmente e com a tensão aplicada de 345 megapascal. Né? Em 345 megapascal, a gente vê que a gente vai ter um valor de deformação aqui especificado, que é nesse ponto A aqui, que vai ser 0,006 mais ou menos de deformação, né, como ele especificou aqui. Eu tenho o comprimento inicial, é só multiplicar. Né? Vocês podem ver que a matemática aqui, gente, ela é extremamente simples. Né? É dividir e multiplicar. Calcular uma área ou outra, não tem nada de elaborado. Né? Basta saber o que você está calculando. Né? Então é bem tranquilo nesse sentido. O que eu mais vejo errarem aqui é alguma questão que pede para tratar pede para usar a lei de Hooke. Então a gente tem que sempre conferir se estamos no regime elástico. A lei de Hooke só é definida no regime elástico. Né? Já vi questão de concurso. Né? Darem o valor da tensão do limite de escoamento, sei lá, 100 megapascal. Aí fala, o ponto de 150 megapascal tem uma deformação de sei lá, 8%. Calcule a rigidez. Aí o cara afobado vai, pega a tensão, pega a deformação, sem perceber que já está no regime plástico, né, que já está maior que a tensão de escoamento, e acaba calculando errado. Né? Se eu não tenho essas informações, eu tenho que falar, não tem informações para calcular a rigidez. Né? Nós temos isso aí. Beleza? Então, questão de conta, gente, não tem muito mistério. Até aqui, então, alguma dúvida? Beleza. Bom, nós temos que falar também da recuperação elástica. Né? E falar de recuperação elástica é algo bem intuitivo. Né? O que acontece na recuperação elástica? O próprio nome já diz. É quando a deformação elástica ela é recuperada. Né? Então vamos suponho, que em certo material eu deformo elasticamente 2 milímetros, mantenho a carga aplicada e deformo mais 8. A deformação total vai ser 10 milímetros, né? Com a carga aplicada. Mas quando eu retirar a carga, a parcela elástica ela se recupera. Né? Então, a deformação de 10 milímetros, na verdade, ela vira 8, equivalente à solda da plástica. Porque acontece uma recuperação elástica. Né? Quando eu tiro a carga, o que foi deformado elasticamente volta ao seu estado original. O que foi deformado plasticamente é permanente. Né? Então é o que a gente chama de recuperação elástica. Beleza? Esse fenômeno aí ocorre devido à ligação não rompida da última posição dos núcleos iônicos antes de se retirar a carga aplicada. É aquela parte que de fato é reversível. Né? A ligação não foi rompida ainda. E se eu voltar a aplicar novas cargas, o material volta a deformar com a rigidez muito próxima da original. Né? O limite de escoamento mais elevado e a dutilidade inferior. Né? Aqui tem um exemplo de
da recuperação elástica. Eu apliquei a carga, ó, vamos seguir no início da linha vermelha aqui, ó, da origem. Apliquei a carga na região elástica, começou mais ou menos aqui a deformação plástica. Aí aqui no ponto D eu retirei a carga. O que acontece? Eu volto aqui, ó, um pouquinho. A parte elástica aqui ela é recuperada. E aí, se eu aplicar novamente a carga, eu vou ter uma certa descontinuidade aqui na curva, né? O limite de escoamento ele vai aumentar um pouquinho, né? E vai haver essa pequena mudança aqui, né? Mas vai ser uma certa continuidade que vai acontecer, né? Essa é a recuperação elástica, tá bom? Esse aqui é outro ponto que eu já falei com vocês, né? Que é tensão e deformação verdadeira e tensão e deformação de engenharia, né? Novamente, deixa eu ver se tem um gráfico aqui. Esse gráfico aqui tá ótimo. A gente sabe que no ensaio de tração, né, a carga vai só aumentando, vai aumentando, aumentando e aumentando. E se ela só vai aumentando, quer dizer que a curva ela devia estar sempre crescendo. Só que a curva que a gente costuma ver é uma curva que ela chega no máximo e diminui. Isso acontece porque a curva que a gente costuma ver é a curva tensão e deformação de engenharia, ou curva tensão e deformação convencional, né? Essa curva tensão e deformação de engenharia, para o cálculo dela, eu levo em consideração apenas a área da seção transversal inicial e o comprimento inicial. Lembrando, a tensão é a força sobre a área. Qual área eu uso? A área inicial. Muito embora eu sei que, à medida que eu vou aplicando a tensão, essa área vai mudando, mas eu uso, para a curva tensão e deformação de engenharia, a área inicial. O mesmo vale para o comprimento inicial, né? Por isso que esse gráfico de tensão e deformação, que é o convencional, ele é diferente do que a gente chama de gráfico real, né? Ou verdadeiro, né? No verdadeiro, eu deveria usar essa fórmula aqui, ó, a área instantânea e o comprimento instantâneo, né? Tem até um logaritmo neperiano aqui para calcular a deformação, né? Esse cálculo aqui ele é feito com base na consideração de que o volume não vai mudar durante a deformação. Depois pode até mostrar para vocês uma dedução disso aqui. Mas para o gráfico tensão real e deformação real, as fórmulas são essas, né? E aí, consequentemente, né, o gráfico vai ser diferente, ó. O real, vermelhinho, true, ele está sempre subindo, né? A gente pode até mostrar essas duas equações aqui embaixo, né, correlacionando a tensão e deformação real, que está com V aqui, com a tensão e deformação de engenharia, né, que está sem nenhum índice aqui, né? Tem como até relacionar os dois. Mas assim, na prática isso fica mais como uma curiosidade pra gente, né? Porque é muito intuitivo pensar que esse gráfico deveria estar sempre aumentando. E ele de fato deveria estar aumentando. Só que as considerações que a gente fazem com que ele diminua, né? A tensão é o gráfico tensão e deformação de engenharia. Então a gente tem essa diferença aí no gráfico, né? Eu posso calcular aí, considerando a tensão real e a deformação real, na região plástica, tá? Posso ter essa expressão aqui, para a região plástica, né? Você percebe que a região plástica aqui, no real, ele vai seguindo uma certa linearidade, né? Tem um certo padrão aqui, né? E aí a gente pode aproximar por essa equação aqui, onde a tensão verdadeira vai ser igual a esse K, que é o coeficiente de resistência, vezes a deformação verdadeira, elevado a N, que é o coeficiente de encurramento, né? Aí tem um gráfico mostrando aí que seria um encurramento grande e um encurramento pequeno, né? Eu já falei para vocês o que é o encurramento.
Aí tem uma tabela mostrando alguns valores típicos, né? Tanto de K quanto de N, né? Para alguns metais. Tá bom? E é isso, gente, é isso. A questão de ensaio de tração, de tensão e deformação verdadeira é isso. Tá? Essa equação aqui, ó, lembrando, ela só é válida para a curva real e no regime plástico, onde a deformação é permanente. E só vai até o empescoçamento, tá? Até o início do empescoçamento. Até esse ponto de M' aqui, tá? Isso é importante destacar também, que é a parte da região de curamento uniforme. Bom, essa parte que eu acabei falando antes, né? Fui um pouco precipitado aqui, né? Mas são os tipos de fratura, né? Eu posso ter a fratura dúctil e a fratura frágil. A fratura dúctil, onde tem muita deformação plástica antes. Ela até recebe o nome de taça cone, né? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco por quê. Né? Tem muita deformação associada. É uma fratura que envolve de certa forma, um consumo maior de energia, né? E a fratura frágil é onde eu não tenho deformação plástica considerável, né? A fratura ela acontece ao longo de planos de clivagem, que a gente fala, são planos onde ocorre a fratura, esse rompimento das ligações. E é bem simples, se surgir a trinca, mesmo pequena, eu posso nem aplicar mais força, essa trinca vai crescer naturalmente e vai romper. É fratura frágil. Fratura repentina. A superfície de fratura é bem lisa, bem uniforme, bem homogênea. Aí tem esses dois tipos. Aqui tem alguns tipos de fratura, né? Como mostrado, né? Na prática a gente tem a frágil e a dúctil, né? Mas a gente tem algumas definições intermediárias aí, né? A frágil seria essa de A, onde a separação do material devido à tensão de tração, né? Como vocês podem ver, ficam duas superfícies bem lisas, fratura frágil. A fratura cisalhante é um tipo de fratura frágil, onde ocorre deslizamento de planos sucessivos em materiais monocristalinos, é algo bem mais específico, tá? É mais incomum da gente ver. Em C, eu tenho fratura dúctil. Olha como é que fica o corpo de prova aqui em C em relação a A. Em C eu tenho esse formato de bico aqui, tanto em cima quanto embaixo. Né? Isso aqui são fraturas para materiais completamente dúcteis. No caso de ouro e chumbo, por exemplo. Eles vão deformar muito antes de fraturar. E uma fratura dúctil comum, onde eu tenho uma fratura do que eu chamo de taça cone. Né? Onde de um lado eu vou ter uma superfície similar a uma taça e de outro uma superfície similar a um cone. Né? Vai haver uma certa deformação, uma certa redução de área aqui na proximidade da fratura. Tá bom? Na prática, gente, fratura frágil é aquela que não tem deformação plástica e fratura dúctil é aquela que tem muita deformação plástica. Aí aqui temos a imagem, né? Aqui na esquerda em cima é o que eu estava falando de taça cone. Perceba que aqui, ó, um dos pontos parece uma taça e do outro fica mais no estado de cone. Por isso que a gente fala que é taça cone. Aqui do lado tem outra também. Aqui tem a fratura frágil, né? Perceba que na direita, se eu não me engano, esse aqui é um ferro fundido. Que está bem lisa a superfície, né? Bem irregular mesmo. Né? Essa fratura frágil. Aqui tem alguma fratura sobre alguns planos de deslizamento. Pode acontecer sobre alguns esforços, né? Em torção acontece dessa maneira aqui, como eu estou passando mais por cima aqui. E bem, a gente tem esses dois tipos de fratura dúctil e frágil, principalmente. Aqui eu tenho um vídeo para mostrar para vocês. Mostrando as maneiras com as quais a fratura pode acontecer. Deixa eu adiantar aqui um pouquinho.
sim. Aqui é mais para mostrar o que acontece na fratura dúctil, né? A fratura dúctil, quais são os estágios dela, né? Eu começo, tá vendo o corpo de grosso sendo tracionado? Eu começo com o surgimento de pequenos vazios no interior. E à medida que esse esforço de tração é aplicado, esses vazios vão se ampliando, né? Eles vão se ampliando e vão se juntando até o ponto onde eu tenho essa deformação aqui, essa fratura completamente irregular. Como vocês podem ver, né? Aí tem mostrando na prática o que acontece, né? Olha o empescoçamento acontecendo. E finalmente o rompimento, né? Uma fratura dúctil. Então, para olhar a imagem de microscopia, né? Como que está aí de fato a estrutura na superfície de fratura. Né? Aí só mostrando aí o que acontece de fato, né? Em questão de estado de tensões. Né? A simulação para exemplificar isso. E enfim, né? Aí tá mostrando a diferença do modelo para o experimento, né? Mas enfim, esse vídeo está muito longo aqui. A ideia é mostrar exatamente como é que acontece a fratura dúctil, né? O surgimento de microvazios. Os microvazios vão se aumentando, eles vão se juntando. Quando eles se juntam, a gente fala que eles estão coalescendo, né? Sofrem coalescimento. E aí eles vão criar vazios maiores, até que, de fato, o material se separa. De maneira similar ao que acontece no ensaio de tração, né, a gente tem fraturas ou deformações, né, diferentes quando a gente aplica um esforço de compressão, um esforço cisalhante ou um esforço de torção. Né? Para esses casos, gente, a gente vai ter gráficos similares àquele gráfico do ensaio de tração. É por isso que a gente não costuma entrar muito nesses outros gráficos. Né? Por exemplo, o ensaio de compressão. Uma grande diferença é que a tensão vai estar no sentido negativo. Né? Eu vou ter uma região elástica, uma região plástica. Se o material for muito dúctil, eu vou ter uma região plástica maior. É a mesma coisa. Só que vai ser uma carga de compressão. Né? No ensaio de tensão, usando tensão cisalhante, no ensaio torsional, em vez de usar a tensão normal, aquele sigma, né, a gente vai usar a tensão cisalhante, né, no eixo Y, a tensão de cisalhamento. Né? E no eixo X, em vez de ser uma deformação linear, vai ser uma deformação angular. Né? Mas até o formato do gráfico é parecido. É claro que não vai ser o mesmo gráfico de tração para torção, né? Mas vai ser um gráfico que vai ter um formato similar. Né? Vai ter a parte linear da região elástica, depois a parte da região plástica, um valor máximo, um valor de ruptura, um valor de escoamento, vai ser tudo similar. Né? Em vez da rigidez, nesse caso da tensão cisalhante, eu até comentei na última aula, que vai ter um valor de G, que é o módulo de cisalhamento. Enfim. Aqui tem um exercício, né? Mas eu não vou pedir que vocês façam esse exercício, não. Né? Vocês já vão ter a lista de exercícios para fazer. Que é para esboçar um gráfico de um material aí, de um cobre recosido, né? Recosido é que ele vai ser muito dúctil. Um aço médio de carbono, um polímero e um material cerâmico, né? Acho que não vai ser muito útil isso agora. Né? Em seguida, informar quais fatores são necessários para que o material tenha alto valor de tenacidade. Né? A alto valor de tenacidade é que eu tenho minha curva de tensão de deformação, ela tem que ter uma área abaixo dela bem grande. Né? E tem que ser um material dúctil, né? Com uma boa resistência também.
E bom, gente, para fechar a aula de hoje, vamos falar aí dos ensaios de dureza, né? Até o que alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Bom, vamos lá então. A dureza, ela tem algumas definições diferentes, né? Eu tenho dureza ao risco, dureza à penetração, eu tenho outros tipos de ensaios de dureza, mas quando a gente fala que o material é duro, eu acho que todo mundo entende, né? Mas o conceito exato de dureza para a gente aqui vai ser: a dureza, ela é a resistência à deformação plástica localizada. O que é isso? Vamos supor que eu pego uma agulha com a pontinha de diamante, que é um material muito duro, e eu aplico essa agulha em cima de um corpo de prova, de uma amostra qualquer. Apliquei uma força ali, tirei essa agulha. Eu vou analisar o tamanho da marca que ficou no meu corpo de prova. Se a marca for muito grande, é porque meu corpo de prova tem uma dureza muito baixa. Se a marca for muito pequena, quer dizer que meu corpo de prova ficou com uma dureza muito alta. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma deformação plástica localizada em um ponto muito pequeno e avaliei como que esse material se comportou essa deformação plástica localizada. Se ele se deformou muito, se deformou pouco, né? Dado um valor de tensão, né? Então, a dureza, a definição correta dela é essa, né? Por que é tão importante a gente ter falado tanto de dureza aqui, né? Além do ensaio de tração, que é um ensaio muito simples, rápido e que dá muita informação, a gente tem o ensaio de dureza, que ele também é simples, também é rápido e também vai me dar uma informação muito interessante, que é saber se o material ele tem uma dureza alta ou dureza baixa. É um ensaio bem rápido também, né? Em que se baseia esse ensaio? Eu já dei a dica aqui. Eu vou aplicar uma carga na superfície do material usando um penetrador, né? Ou seja, a carga vai ser aplicada num ponto bem pequeno, de maneira a produzir uma marca no material ou uma impressão, né? Essa marca aí pode ser da ordem de milímetros, né? Não é muito grande, mas também pode ser da ordem de micrômetros, né? Pode ser algo bem pequeno mesmo. Ou até menor que isso, tá? E aí, a partir da minha análise dessa impressão que ficou na peça, na amostra, eu vou conseguir saber se o material ele é duro ou não, né? Eu vou obter um valor de dureza, um valor numérico, através das dimensões dessa impressão. Se for mais profunda, se for mais larga, né? Eu tenho alguns parâmetros a avaliar. Para ensaios de dureza, eu tenho dureza por risco, por rebote, né, que é por impacto, e por penetração, né? O penetração eu já adiantei, né, que é esse esquema de pegar um penetrador, forçar contra uma área pequena no corpo de prova e analisar a impressão que ficou. Essa é a dureza por penetração. Dureza por risco é o mais simples de todos, que eu vou riscar um material no outro, vou esfregar o material no outro e vou ver qual vai riscar qual. Né? Se eu pegar um anel de diamante e passar na porta de um carro, eu vou ver que a porta do carro vai ficar riscada. Por quê? Porque o diamante é mais duro que o material que faz a lataria do carro. Então é algo bem até subjetivo, né? Essa dureza por risco é mais usada em mineralogia, né? Para estudar rochas e etc. Né? Eu tenho uma escala que a gente chama de escala Mohs, né? Onde o mais duro é o diamante e o menos duro é o talco. Eu tenho também a dureza por rebote, que é a dureza por impacto, que é bem parecido com a penetração. Só que em vez de fazer uma penetração mais controlada, mais lenta, eu vou dar uma pancada no material com um penetrador, assim, né? Algo bem mais brusco, né? E eu vou avaliar o quanto de energia vai ser absorvido naquele impacto.
de uma maneira similar ao que eu comentei no ensaio de impacto, né? É um tipo de dureza mais incomum, tá? É um método mais incomum de se calcular a dureza. A dureza do material vai depender das forças de ligação interatômica e do escorregamento de planos atômicos, né? A dureza, como eu já falei com vocês, é um indicativo da resistência mecânica também. Os cerâmicos têm alta dureza, os metálicos têm média dureza, e os polímeros costumam ter baixa dureza. Tá? E aí eu tenho aí 4 principais tipos de ensaios de dureza, né? Dureza Brinell, Rockwell, Vickers e Knupp, né? Alguém já conhecia esses ensaios aí? Quem já fez o técnico mecânico com certeza já ouviu falar e já... se bobear já fizeram, né? Como o colega aí disse, né? Mas relembrando, vamos lá, e falando para quem não conhece ainda, né? Tem dureza Brinell, Rockwell, Vickers e Knupp, né? Essas são as 4 principais escalas de dureza, tá? Não quer dizer que eu tenho só esses, tá? Eu tenho mais uma grande variedade de ensaios, né? Eu tenho ensaio Shor, eu tenho ensaio específico para polímero, eu tenho... Enfim, tem vários outros ensaios, né? Se foram que vieram a cabeça aqui agora. Mas eu tenho vários ensaios diferentes de dureza, mas os mais comuns são esses 4. Esses ensaios consistem na aplicação de um indentador padronizado. Quando eu falar indentador, pense num penetrador, né, que é algo para penetrar na estrutura do material. Ele vai ser padronizado, obviamente, é um ensaio mecânico. E vai penetrar, vou aplicar esse penetrador na superfície do material, né? A carga aplicada e a dimensão do penetrador também vai ser padronizada, né? E o valor da dureza vai estar correlacionado com a impressão que essa penetração deixa no material. Aí, de acordo com a maneira que eu analiso a impressão, né, até mesmo com o formato da impressão, eu vou ter esses 4 tipos de ensaios, né? Vocês vão ver aí. Vamos lá, vou falar um por um. O ensaio Brinell, né, que é o de cima. O penetrador vai ser uma esfera de aço ou de carbeto de tungstênio. Essa esfera ela vai bater, ela vai ser empurrada, né, contra a superfície do material com uma carga pré-determinada, né? Aí eu tenho que saber o diâmetro da esfera, bem determinado também, padronizado. E ele vai deixar uma calota esférica como impressão, né? Aqui eu tenho a vista lateral aqui, ó, que é nessa coluna aqui, a terceira coluna da esquerda para a direita. E eu tenho a vista de cima, né? Aqui na vista de cima vocês podem ver a calota que fica na estrutura do material, na superfície do material. E aí, essa dureza Brinell, que é a HB que a gente chama, né? Que a dureza em inglês é hardness. E aí a gente chama que a dureza Brinell, HB. A gente até usa isso como unidade, tá? 200 HB, 300 HB, me indicando que é a medida de dureza Brinell. Ela vai ser dada por essa equação aqui, onde P é a carga, o Dzão vai ser o diâmetro da esfera e o Dzinho vai ser o diâmetro da impressão que ficou. Tá bom? Então esse ensaio de dureza Brinell, ele se baseia basicamente no diâmetro da impressão, né? E na carga e no diâmetro da própria esfera. Tá bom? Então, se eu fosse fazer um ensaio no laboratório, eu ia aplicar a carga, ia tirar a minha amostra, ia pegar uma lupa, um microscópio, ia medir o tamanho do diâmetro da penetração, aplico na fórmula aí e está resolvido. Tá bom? Esse dureza Brinell, ele é muito utilizado quando eu quero... Ele é um ensaio que me dá as maiores impressões, as maiores penetrações, né? Então ele é um ensaio mais bruto, a gente pode dizer assim. A penetração ela é visível olho nu, né? Ela é bem
Ela é bem grande, assim, né? Bem grande. Né? De alguns milímetros aí de tamanho, né? Esse ensaio ele é usado quando a gente quer. Por exemplo, a gente tem uma liga, a gente quer saber a dureza da liga. Né? Porque às vezes a gente tem uma liga, sei lá, de cobre com alumínio, e eu quero saber a dureza do cobre e a dureza do alumínio. Então tem que fazer a penetração bem pequenininha. Aqui não, aqui a penetração é muito grande. Eu vou saber a dureza global. A dureza da liga, de fato. É a dureza Brinell. Eu tenho a dureza Vickers também, que também é chamada de microdureza, né? Porque ela pode ser feita tanto em escala bem pequena, né? Microscópica mesmo, né? Quanto em escala maior, né? Para vocês terem ideia, eu posso aplicar cargas muito pequenas aí. Eu já fiz esse ensaio usando carga de 10 gramas força, ou seja, é o peso de 10 gramas, né? Uma carga muito pequena. O penetrador vai ser um penetrador de diamante, uma pirâmide de diamante, como está mostrado aqui, que é o vice lateral. E minha impressão vai ser um losango aqui. Na verdade vai ser um losango, né? Vai ser um... O ideal seria que fosse um quadrado, né? Onde tem duas diagonais, D1 e D2, né? O ideal seria que a D1 e D2 fossem iguais, né? Se fosse um quadrado. Só que dependendo pode ser um pouco diferente. Então a gente tem que calcular a média aí. Dependendo da dureza do material, né? E para saber a dureza Vickers, a gente tem a fórmula, que é o 1.854 vezes a carga sobre o diâmetro ao quadrado. O diâmetro dessa... Diâmetro não, perdão. O comprimento da diagonal aqui. Então, nesse ensaio de dureza Vickers, eu já fiz muito esse ensaio em laboratório, que é a gente realmente coloca a carga, aplica a força, né? Faz a penetração. Vai ficar uma marquinha muito pequena. Então, esse ensaio geralmente é com um microscópiozinho associado. Eu coloco no microscópio, amplio, vem computador do lado, onde eu vou medir o tamanho da diagonal, e aí eu só dou o play que ele me dá o resultado aqui do HV, que é do Hardness Vickers, né? É bem mais tranquilo, tá? Esse ensaio de dureza Vickers ele é mais usado em pesquisa, né? Em pesquisa de laboratório, né? Mais usado pela comunidade acadêmica, tá? Ele me dá uma escala linear aí de dureza, escala contínua de dureza. Eu tenho a dureza NUP, que ela é praticamente igual à dureza Vickers, né? O que muda de verdade é que a pirâmide aqui, ela vai ser um pouco alongada, como vocês podem ver. Então eu vou ter de fato um losango, né? Vou ter uma diagonal maior, uma diagonal menor, né? E para aplicar na fórmula eu uso a diagonal maior, tá bom? Essa é a dureza NUP, tá? É bem parecido mesmo, né? Geralmente a máquina que faz a microdureza Vickers também faz a NUP, geralmente, tá? E o que a gente define aqui para fazer esse ensaio é a carga que a gente vai usar, o tempo de aplicação, né? E é isso, né? A gente vai fazer a medida, bem tranquilo. O HK aqui. Aqui eu também tenho a dureza Rockwell, né? Ou Rockwell superficial, né? Essa dureza Rockwell, ela é mais usada pela indústria e ela é um pouco diferente das outras, né? Eu posso ter penetradores diferentes, posso ter penetrador cônico de diamante, posso ter esferas de aço, vários diâmetros diferentes, né? A dureza Rockwell ela pode ser dividida. Eu tenho a dureza Rockwell A, Rockwell B, Rockwell C. Eu tenho várias classes de dureza Rockwell, dependendo do material que a gente está analisando, do grau de dureza dele, né? Nesse ensaio, eu vou fazer... É até um pouco difícil de falar, porque ele não basta eu penetrar uma vez e retirar o penetrador. Ele faz uma primeira penetração, aplica uma primeira carga, que faz a primeira deformação, né, que é a primeira penetração, né? E depois que penetrou a primeira vez, ele força mais um pouquinho depois, para baixo. Faz uma segunda aplicação de carga, aí, podemos dizer, né? E aí o cálculo da dureza Rockwell vai depender dessa variação, né, de carga. Perdão, dessa alteração aí do quanto que
Ela é diferente de profundidade, né? A conta de profundidade é diferente da primeira penetração para a segunda. Né? É um cálculo um pouquinho mais complicado. Tá bom? Mas é um ensaio muito interessante porque aquela primeira penetração, ela elimina efeitos de superfície. Porque a gente sabe que a superfície ela pode estar suja. Né? Então, ou pode ter alguma irregularidade superficial. Né? E quando a gente faz a primeira penetração, a gente está atenuando os efeitos de irregularidades. Né? Então é um ensaio muito bom. Né? Ele pode ser feito com cargas menores, que é para analisar só a superfície, ou com cargas maiores, que é para analisar mais profundamente o material. A questão de sujeira, de irregularidade superficial, é muito importante, tá? Porque para fazer qualquer ensaio de dureza desses aqui, a gente necessariamente tem que limpar a superfície. A superfície tem que estar muito limpa. Né? Porque, por exemplo, uma sujeirinha microscópica ali, eu posso fazer um ensaio de dureza Vickers, posso fazer a penetração em cima daquela sujeira. E aí eu posso ter um resultado de dureza muito diferente do que eu estou medindo, né? Vamos supor que eu faço 10 medidas. Eu posso estar lá 100, 101, 102, 100, 103, 101, variando pouco. Aí eu faço em cima da sujeira, vai para 250. Então eu tenho que ter esse bom senso de perceber isso. Outro ponto importante, gente, é que... Oi? Olha, não é tão comum fazer isso, tá? Mas, especificamente para o ensaio, não. Né? Porém, geralmente, quando a gente vai calcular a dureza de um material, a gente quer ver também a estrutura dele. Então não adianta nada ver que ele está muito duro e não olhar a estrutura para saber o que tem nela. O que está fazendo ele ficar duro, né? E aí eu costumo fazer um lixamento do polimento antes, exatamente para depois do ensaio eu conseguir olhar a estrutura depois no microscópio. Fazer a metalografia. Tá bom? Mas para o ensaio mesmo, o importante é limpar. Limpar. E ter a superfície plana. Limpar a superfície plana. Se tiver isso, tá bom. Né? Porque a superfície estiver inclinada, o penetrador entra inclinado, né? E o ensaio está comprometido. Beleza? Outro ponto importante desse ensaio aqui, gente, é que a gente não vai fazer uma medida. Se eu quero saber a dureza Brinell de um material, eu não vou chegar nele e aplicar uma vez o penetrador, vejo quanto deu e falo aquela dureza Brinell. Não. Eu preciso de uma estatística. Então eu faço lá 50 vezes, faço 50 penetrações, aí eu faço um tratamento estatístico, eu calculo uma média, calculo uma incerteza de medição, né? Aquele papo que vocês veem lá em metrologia. Mas isso deve ser feito. E como a gente faz muitas penetrações, muitas vezes na mesma amostra, a gente tem que se preocupar em não fazer uma penetração muito perto da outra, né? De estar sempre verificando se o equipamento está calibrado, não fazer penetrações muito perto assim dos lados, né, da amostra, perto dos cantos, né, de onde termina a amostra, né? É outro ponto importante. Né? E como o colega falou aí, é também muito importante a gente ter uma preparação anterior, que é limpar ela, deixar a amostra bem limpa e plana também. Né? Se para deixar ela plana, se for necessário fazer um lixamento, um polimento, né, desbastar um pouco o material, deve ser feito, porque ela tem que estar bem plana. Aqui tem as escalas de dureza. Né? É difícil a gente comparar uma dureza com outra, né? Falar, 500 Brinell é igual a 200 Nup. É muito difícil fazer isso. Tem algumas maneiras de se fazer essa transposição. Mas o ideal é o seguinte. Se eu quero comparar meu resultado com o resultado de um cara que fez usando dureza Brinell, eu vou fazer um ensaio Brinell. Né? É o que deve ser feito. Até porque as escalas muitas vezes são muito maiores em relação a outras, né? Aí tem Rockwell B e Rockwell C aqui, né? Aqui na direita, no canto, tem a escala Mohs, que eu falei para vocês, que é a de dureza ao risco, onde o diamante é 10 e o talco é 1, mas é muito mais incomum, tá?
Enfim, ensaio de dureza, ele é rápido, ele é simples, ele é barato, ele pode avaliar regiões muito pequenas, né? Por exemplo, o aço, né? Quem já fez o técnico aí deve saber que o aço tem uma fase, um aço comum, tem uma fase alfa e uma fase gama, né? Quando a gente usa um ensaio de dureza, se eu quiser, eu posso botar no microscópio e analisar individualmente a dureza da fase alfa e a dureza da fase gama. Né? É claro que para isso eu teria que fazer toda uma metalografia antes, eu teria que fazer o que o colega falou, lixar, polir, fazer um ataque químico para contrastar uma fase da outra, né? Mas aí eu conseguiria fazer, né? Usando microdureza Vickers, por exemplo. Né? Posso avaliar microconstituintes diferentes dentro do material, né? Regiões muito pequenas. O ensaio de dureza, apesar dele deixar uma marca na peça, ele é considerado como um ensaio não destrutível, porque essa marca ela é muito pequena. Tá? No de dureza brilho é um pouco maior, mas mesmo assim a gente considera que é um ensaio não destrutível, eu não vou comprometer minha peça. É possível eu correlacionar a dureza, né, com algumas propriedades mecânicas, só que uma recomendação. Se vocês querem saber propriedade mecânica, como LRT, como limite de escoamento, façam um ensaio de tração. Né? Qualquer aproximação pela dureza vai ser muito grosseira. E vai ser numa faixa muito pequena, muito específica. Né? Por exemplo, aqui está a fórmula que dá para calcular comparar o limite de extração com a dureza Brinell. Né? Só que isso é para uma classe específica de aços, dentro de uma faixa específica de dureza, então é algo bem limitado, tá bom? Então não recomendo que se faça isso, tá? Mas é possível fazer. Aqui tem uns durômetros, né, para se trabalhar. Né? Tem alguns mais elaborados, ó, como esse daqui da direita, a gente pode ter um microscópio de força atômica auxiliar, onde eu posso realmente ver em 3D a impressão que fica na amostra. Né? Nos microscópios comuns a gente tem, como está mostrado aqui, ó, apenas uma imagem em 2D. Né? Aqui no canto tem mais uma imagem, né, mostrando alguns... Essa aqui é a marquinha circular bem pequena do penetrador Brinell, como vocês podem ver. Aí aqui para calcular a dureza Vickers, né, vocês podem ver que a gente calcula, a gente mede o tamanho das diagonais. Essas são impressões que tem em amostras, né? São esses losangos aqui. Aqui na direita são várias amostras NUP, né? Tem que ter um cuidado para não fazer uma... Eu tô achando até que perto demais nessa imagem aqui. Mas eu não posso ter impressões muito perto uma da outra, porque na região onde tem uma impressão exatamente em volta dela eu vou ter uma deformação plástica associada, né? E então é recomendado aí que tenha pelo menos 3 impressões de distância de uma para outra, né? Aqui tem uma indentação grande, né, de ensaio de dureza Vickers, né? Essa daqui ela tá pegando várias fases da mesma liga, né? Então a gente pode ver que a penetração é bem grande aqui. E pode ser bem irregular também, né? Muita coisa que acontece geralmente quando a gente faz esse ensaio de dureza Vickers é que às vezes a gente faz o ensaio e não consegue nem ver o losango. Isso indica o quê? Que a carga aplicada está baixa. A carga aplicada não foi suficiente para deformar. Então tem que aumentar a carga. Né? É um exemplo. Aqui tem um gráfico mostrando como é que a dureza varia. Nossa, a dureza varia aqui, né? No material soldado, né? O ZF aqui é a zona que fundiu do cordão de solda. E o ZTA é a zona termicamente afetada, também chamada de ZAC, tá? Que é a zona afetada pelo calor. Né? Vocês podem ver que na zona fundida, né, a dureza está bem maior que na ZTA e que também no metal básico, né, nos cantos. Tá? Vocês vão ver depois lá em soldagem que a parte fundida vai ter propriedades mais particulares, né?
O ideal é que tenha, que se mantenha as propriedades ao longo de toda a estrutura, né? As ETA vai sofrer alterações microestruturais também, né? Que é a zona que foi termicamente afetada, né? Em inglês vem como HAZ, né? Que é Heat Affected Zone, né? Mas significa a mesma coisa, né? Que é ZTA, ou ZAC em português. Né? Que é como a dureza vai aumentando e diminuindo, né? Isso foram feitos vários ensaios aí, para 2 amostras, né? E aqui na direita tem uma dureza Vickers em relação à profundidade, né? A gente tem alguns tratamentos térmicos aí nos materiais. Eu até cheguei a falar com vocês alguns, né, na aula de difusão, né, de endurecimento superficial. E aí a gente quer medir a dureza só na superfície. Então vocês podem ver, ó, a dureza à medida que a gente vai entrando em profundidade, ó, como é que ela vai caindo. Ou seja, a dureza aqui, ela aumentou superficialmente. Né? A dureza Vickers é muito interessante nesse sentido, né? Que posso aplicar carga só na superfície e posso aplicar cargas que atingem mais para o núcleo também. Né? Quando eu falo núcleo, eu falo da ordem de micrômetro mesmo, tá? Não é nada muito distante. Bom, as propriedades dos materiais, elas vão variar bastante, né? Elas são influenciadas por vários fatores, né? Condições ambientais, composição da amostra, método de ensaio, defeitos nas amostras, né? Acabamento superficial interfere, tá? Por causa disso, mesmo se eu tenho o mesmo material, por exemplo, uma tubulação, eu corto 10 pedacinhos dela, faço 10 amostras. Essas 10 amostras muito provavelmente vão dar resultados diferentes, né? É claro que os resultados têm que ser similares, mas iguais não vão ser. Por isso que é importante fazer um tratamento estatístico. Né? Eu vou ter vários dados aí, de dureza, por exemplo. Posso ter 40, 50 medidas, e aí eu vou fazer a conta e enfim, calcular a dureza aí e também a incerteza. Né? Uma média, um desvio padrão, né? Isso até me ajuda, não no caso de dureza, né? Mas por caso de limite de escoamento, por exemplo, a prevenir que o material falhe, né? Sofra uma falha inesperada, né? Como tem muitas incertezas associadas, é comum que a gente insira nos projetos o que a gente chama de fator de segurança. Né? O que é isso? Vamos lá, você está projetando um componente estrutural. Aí você vê que vai acontecer a ruptura quando chegar em 100 megapascal. Beleza? Você calculou isso. Só que na hora de vender esse componente, você não pode vender dizendo que ele aguenta 100 megapascal, porque os dados variam bastante. Né? Então pode ser que ele aguente menos. Então a gente tem que aplicar um fator de segurança. O que é isso? Eu falar, olha, eu calculei 100, mas se eu aplicar um fator de 2, eu tenho que dividir esse 100 por 2. Então eu vou falar que ele aguenta 50 megapascal. Se eu aplicar um fator de 4, fator de segurança igual a 4, eu falo que ele suporta apenas 25 megapascal. Né? Essa é a maneira de prevenir contra a falha. Né? Às vezes a gente olha tubulações, por exemplo, e está lá dizendo que a tubulação suporta um fluxo ali numa pressão de, sei lá, de 30 kPa. Eu tenho certeza absoluta que na hora de fazer os testes, a empresa responsável achou coisa de 200 kPa, de 250 kPa, mas por segurança, por estar vendendo o produto, fala que aguenta só 30. Né? Porque se um maluco comprar e colocar em 31, a chance de falha vai ser muito pequena. Tá bom? Então esse fator de segurança é a maneira de se prevenir. Né? O próprio nome já diz, é um fator de segurança. Né? Então o que a gente chama de ter uma tensão admissível e a tensão de ruptura. Né? A tensão admissível, que aqui está como sigma T, ela vai ser a tensão de ruptura ou a tensão de escoamento, dividido pelo fator de segurança, que é o N. Né? E essa expressão aqui é muito usada quando a gente tem carga estática. Né? Alguma carga estática mesmo. Em caso dinâmico, né, onde a carga varia, é um pouco mais complicado. Né? Isso aqui vocês vão ver com mais... Eu acho que vocês vão ver isso com mais... vou ver de novo isso aqui lá com o Hernandes em Mecânica dos Materiais.
né? Onde vocês vão calcular de fato a tensão de ruptura, né? E aí vão chegar, vão calcular um fator de segurança, pensar no fator de segurança e trazer para uma tensão admissível bem menor, né? Então a tensão de ruptura vai ser sempre maior, né? É claro que o fator de segurança, gente, ele depende muito da aplicação, né? Tem aplicação onde a segurança é primordial, né? No caso de um veículo aeronáutico, por exemplo, né? Não pode ter falha assim, repentina, né? Então eu tenho que diminuir para o mínimo ali a chance de ocorrência de uma falha repentina. Mas tem outras situações onde a possibilidade de falha e o fator de segurança aí nem é tão levado em consideração, né? Quando envolve segurança, que o fator de segurança que é levado mais em conta. Beleza? Então foi isso, gente. Essa aula imensa aí para finalizar. Alguém tem alguma dúvida? Não? Tranquilo? Vou encerrar a gravação aqui, gente.